70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão. Então, primeira coisa, transgressão. Isso é uma coisa, tá, irmãos? Depois, dar fim no pecado. Outra coisa. Para expiar as culpas. Outra coisa. Para fazer justiça eterna. Outra coisa. Aí ele fala, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, o que eu quero pegar com os irmãos aqui é que existia, né, uma condição de transgressão, existia, tá, irmãos? Antes do ano 70, transgressão, e existia uma condição de pecado. Transgressão era a mesma coisa de pecado? Não. Os irmãos pregam que é a mesma coisa, né? Se fosse a mesma coisa, não teria que acabar com a transgressão e dar fim no pecado. Era só acabar com o pecado ou com a transgressão, certo? Mas aqui ele diz, ó, acabar com a transgressão, que é uma coisa, dar fim no pecado, que é outra coisa, e expiar as culpas, mais uma coisa. E para fazer justiça eterna. Então, no ano 70, Deus ele trabalhou 4 deficiências no homem, 4 deficiências no homem, com a vinda de Jesus Cristo. Que é a primeira coisa, ele deu fim, ele acabou com as transgressões, ele colocou fim no pecado, ele fez expiação pela culpa e ele trouxe justiça eterna. Isso aqui é fato, tá, irmãos? Isso aqui é algo consumado, isso aqui já está pronto. Porém, escuta o que eu vou dizer para vocês. Essa culpa aqui, ainda nós carregamos ela. E é sobre essa culpa que eu vou estar falando no domingo, se eu conseguir escrever a mensagem, entendeu? É sobre essa culpa que nós carregamos sobre nós ainda. E essa culpa é o que tem feito nós nos afastarmos de Deus. Embora no tempo e no espaço não existe como, mas na consciência, um homem que tem uma consciência de culpa, ele não consegue acessar Deus. Embora Deus esteja diante dele, junto com ele, vivendo com ele, dentro dele, no seu mais íntimo, Deus está ali, mas por causa do sentimento de culpa, esse homem ignora o Deus que está dentro dele. Mas isso aqui é fato. Ele acabou com a transgressão? Acabou com a transgressão. Ele acabou com o pecado? Acabou com o pecado. Ele expiou a culpa? Expiou a culpa. Ele fez justiça eterna? Ele fez justiça eterna. Porém, o que eu percebo que é notório que essa culpa, ainda muitos carregam essa culpa por causa do pecado. Por causa do pecado. Aí você vai falar assim, o que é o pecado? A transgressão, todo mundo sabe que era a transgressão das leis, né, irmão? Isso aqui não tem dúvida, né? Mas quando por exemplo, o Adão, no Éden, ele pecou ou ele transgrediu lei, o Adão no Éden? Ele não transgrediu lei porque não tinha uma lei, mas ele pecou. Por que ele pecou? O pecado, ele leva à transgressão da lei, e a transgressão da lei pode também levar ao pecado, mas são coisas diferentes. O Adão, ele pecou quando ele deixou de assumir a sua responsabilidade diante de Deus. A responsabilidade de Adão era o quê? Viver da árvore da vida. Então, quando ele deixa a sua responsabilidade e passa a viver do certo e do errado, ele peca. Ele não transgride lei, ele peca. Isso é o pecado. O pecado é você deixar de ser um Cristo para ser um anticristo. O pecado é você deixar a árvore da vida para viver do seu certo e do seu errado. O pecado é você deixar de ser Abel para ser Caim. O pecado é você deixar de ser a Sara para ser Agar. É deixar de ser a Israel celestial para ser a Israel terrena. Então, essas dicotomias que a Bíblia apresenta vai mostrando para nós a condição desse homem de pecar.
E agora, a transgressão daquilo que é a lei. Isso é pecado? Pode ser visto como pecado, mas é transgressão. E a transgressão gera essa desobediência, que é o pecado. Porque quando você transgride uma lei, ou que você também quer viver essa lei, você também se incorre no mesmo pecado. Porque quando você. Porque a gente costuma dizer, irmãos, que o pecado é porque nós não cumprimos a lei, né? Porque Israel não cumpriu a lei. Mas se eles tivessem cumprido a lei, eles teriam pecado? Não. Mesmo cumprindo todas as leis, eles teriam pecado? Teria. Era o mesmo pecado. Cumprindo a lei, eles estavam pecando. E não cumprindo a lei, eles também estavam pecando. Por quê, irmão Arlindo? Porque ambos eles estavam decidindo pelo certo e pelo Errado. errado. Ah, mas agora eu vivo o meu certo, porque eu cumpro toda a lei, eu estou certo. Pecado. Entendeu? Esse é pecado. Você está se achegando a Deus pela sua justiça, pela sua carnalidade. Entendeu? Pelo seu fazer. Então tá errado. Ah, mas eu não consigo cumprir todas as leis. É pecado também. Entendeu, irmãos? Mas assim, são poucos os irmãos que vão entender isso. Esse entendimento aí, olha se eu estou certo. Então quer dizer que esse pecado ainda está nos dias de hoje, né? Porque hoje a gente ainda faz isso, busca viver do bem e do mal. Então, na verdade, esse pecado já não está mais porque ele já foi tirado. Mas a gente não comete ainda? Me Comete. explica isso. A gente comete isso, mas não sendo mais pecado isso. A gente comete a mesma atitude, não sendo mais pecado. E a gente ainda vive esse sentimento de culpa, sendo que ela não pesa mais sobre nós, essa culpa. É a mesma coisa assim, ó, de você ter feito uma coisa e ter sido perdoada, mas você não se perdoou, entendeu? A pessoa já te perdoou, a pessoa que sofreu dano, ela te perdoou, mas você carrega aquela culpa com você de ter feito aquilo ainda. Ah, tá. É assim, ó, é por isso que eu quero falar dessa culpa, irmã Elma, dessa culpa aqui, que embora ela já não pesa mais sobre nós, mas essa culpa faz com que a gente não assume a nossa responsabilidade por causa dessa culpa. Esse está sendo o problema. Quando a gente fala assim, olha, o homem erra porque ele não sabe quem ele é justamente isso aqui. É justamente isso aqui. Por você não saber quem você acha que você é imundo, né? Você lembra lá do espírito imundo? Que Jesus repreendia, que era pregado contra os espíritos imundos. O que era o espírito imundo? Era um demônio? Não, não era um demônio. Era uma pessoa que achava que ela era imunda diante de Deus. Mas sabe o que eu não entendo, irmão Arlindo? No caso aí, quando foi tirado o pecado, não foi tirada a consequência, porque assim, lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, e Eva, Deus falou, olha, você vai trabalhar do seu suor, você vai sentir dores de parto, não é isso? Sim. E aí, até hoje, as pessoas vivem assim, as mulheres ainda sentem dores de parto. Se Correto. o pecado foi perdoado, não era para ser tirada essa dor de parto, essas questões aí que foi consequência do pecado, por que a consequência ainda tem se o pecado foi tirado? São as dúvidas assim que eu tenho. E por que tem que trabalhar ainda? Então era para a gente estar, não era para a gente estar, igual eu falo, com o Apocalipse já findou. Mas e aí? As pessoas ainda sofrem, as pessoas ainda choram, as pessoas ainda fazem coisas erradas, vivem a fraqueza da carne. Então, como que o Apocalipse a gente vai viver o paraíso? A gente tem. Já aconteceu, sendo que ainda acontece hoje essas coisas. Entende? Eu tenho essas dúvidas. Tá. Condições, irmã. Isso aí são condições. Por exemplo, existe ainda até hoje a Jerusalém terrena e existe a Jerusalém celestial. Em qual condição a pessoa pode viver essa condição? Em qual condição? Na terrena ou na celestial?
A condição de liberdade, de... A condição de você não ter dor de parto, de você não sofrer, como que é? Tudo isso que a senhora falou aí, que a senhora vê que acontece nos dias de hoje. Mas isso acontece nos dias de hoje, em qual condição? Na celestial ou na terrena? Na terreno. Será que na celestial isso acontece? Não, Entendeu? acho que não, né? Então, o pecado aí que foi a libertação desse povo, ele está ainda sendo prejudicando as pessoas em qual das condições? A terrena? Na terrena. Na celestial ele prejudica, Não. entendeu? Por exemplo, você já não viu o irmão Valdecir declarar aqui várias vezes, olha, eu estou vivendo no paraíso. Você já viu ele declarar isso aí? Quantas Sim, vezes é você por isso que eu estou falando isso, que no paraíso não tem isso. entendeu? Mas é a condição que a pessoa chegou. É a condição que ela chegou. Então, para ela, o que acontece? Aquilo que para um é um problema, para aquela pessoa que chegou nessa condição, para ela já não é mais nenhum problema. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.